A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui, você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Hoje temos conosco Caê Nóbrega, no podcast A Sua Carreira. Que honra e que privilégio estar aqui com você, Caê. O privilégio é meu. Eu sou um fanzaço do seu trabalho, da pessoa que você é, tenho um carinho muito grande, desde o primeiro treinamento que você fez com a gente, na época eu estava até na Crescimento ainda, e aquele dia eu falei, nossa, que legal isso, o mundo abre e tal, tem que falar mais com esse cara, tem que saber mais desse cara, e depois nós sempre tivemos esse contato, né, e com a sua equipe, fui fazer a formação, então assim, para mim é a honra, para você é uma honra, para mim é uma dupla honra. Então tá bom. Podemos começar do começo? Bora. Então vamos lá. Então, se a gente começar do começo, eu nem vou falar muito de quando você vendia queijo da Tirolês, porque tem tanta coisa que você fez que eu já vou pular para a tua carreira em educação física. Legal. Por que razão você se formou em educação física? É muito louco. Eu fui atleta a vida inteira, né? Eu fiz ginástica olímpica, joguei futebol, saltos ornamentais, e eu tinha tudo para ser atleta. Tudo. Só o joelho que não queria que eu fosse. Eu tive 4 lesões de joelho, e aí essas lesões me impediram de ser jogador de futebol. Na época, eu estava até já no Corinthians, já estava no Júnior do Corinthians, quando eu fui cortado, e o técnico falou, olha, você tem uma lesão aí. Eu já sabia que tinha, mas eu falei, não tem não. Quis dar um migué para ver se dava para segurar mais um pouco, eu jogava já mancando. Sim. E aí ele falou, você vai ter que operar, garoto. Já era. Foi muito duro aquilo para mim. Mas aí vou estudar. Putz, o que eu faço, né? Eu sou de Mogi das Cruzes. Na época, tinha administração, tem 3 universidades lá e tal. E eu escolhi educação física, teoricamente, para continuar ainda como atleta, que era o que eu sabia fazer. E aí, terminada a faculdade, você começou a ser professor de educação física, correto? Ale, tem uma coisa muito louca, né, na minha vida, que eu sempre... Minha mãe criou sozinha, né? Então ela sempre bateu muito na tecla que você tem que ser batalhador, tem que trabalhar doente, você tem que se matar, tem que fazer isso, senão a coisa não vai funcionar. E num determinado momento, eu falei, eu vou fazer educação física, porque eu já venho de atletas manjo. E no segundo ano de faculdade, eu cheguei para os professores e falei assim, olha, se vocês não me ajudarem, eu vou ter que largar a faculdade, porque eu precisava fazer um pouco de manhã e um pouco à noite. Eles, que ajuda que você quer? Eu falei, ajuda é a seguinte, não me reprovem em faltas, eu vou me matar e garantir nas provas, e vou chegar sempre no limite das faltas, porque senão eu vou morrer de fome e não vou ter dinheiro para continuar a faculdade. Se eles não tivessem meio que me ajudado nisso, Ale, eu não teria nem me formado. E aí você se formou, trabalhou 4 anos como professor, e eu gostaria de entender por qual razão, em maio de 2008, você foi fazer o curso Líder do Futuro. Essa é uma história curiosa. Na educação física eu me formo, vou fazer uma pós-graduação. Eu era vislumbrado com carro e tal. Ali eu não podia ver aquela coisa de 60 vezes a entrada. Aquilo me dá um tesão, rapaz. Eu sempre entrava nessa roubada. Perdia dinheiro com isso, óbvio. E eu lembro que um colega de faculdade, chamado Jones Forte, teve um dia que eu cheguei e falei, Jones, comprei um carro. Ele, aí, você não vai fazer pós? Eu falei, não, comprei um carro. Aí ele falou, então você vai um dia morar dentro desse carro, né? Esse carro vai te dar trabalho, esse carro vai te dar emprego, vai abrir portas. E doeu ouvir aquilo. Aí eu fui fazer pós-administração e marketing. Quando eu fiz pós em administração e marketing, em uma das aulas eu tive programação neurolinguística com o Paulo Varenga, o PA. E aí, quando o PA provocou, e eu lembro que o PA falava qual a sua missão, visão, valores, programação neurolinguística, você pode ser maior do que você acha que pode, existe um mundo, tal. Eu falei, putz, gostei desse cara, faz todo sentido. E era uma pós, era fim de semana, e naquele fim de semana eu voltei para Mogi das Cruzes chorando, porque eu não tinha resposta para missão, visão e valores. E a partir dali, eu falei, eu não sei o que eu quero.
E aí doeu mais ainda. Porque às vezes as pessoas buscam o que querem, né, Ale? Ah, eu quero a minha missão é isso. E eu não É. sabia. Então a primeira coisa que eu encontrei foi o que eu não queria mais, que era estar daquele jeito. E eu liguei pro PA e falei, PA, quero trabalhar com você, quero fazer o que você faz. E aí ele, garoto, legal, bacana, tal, Aí eu fui olhar o currículo dele. Falei, putz, que aí eu acho que é a primeira dica para quem quer ser consultor, né? Eu olhei pessoas que já chegaram lá, eu olhei pro PA e falei, é impossível jogar no currículo dele. Filha da mãe já tinha um monte de experiência, já tinha sido Ah, Deocard, já tinha sido a Sociedade Brasileira de PNL. E na equipe dele, lá no final, na época ele tinha a Liderarte, tinha a Daniela Amati, que ela veio de Educação Física. E aí eu olhei e falei, se a Dani tá, eu também posso. Aí todos os cursos que ele me direcionou, eu fui fazer. E eu terminava uma formação e ligava para ele. Eu fiz o Practitioner, liguei para ele. Eu fiz o Master, liguei para ele. Porque eu falei, e agora? E agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Ele brinca que ele cozinhou para não me fritar. Foram 2 anos fazendo isso, ali. Eu gastei tudo que eu tinha e que não tinha. Meu nome ficou sujo. Da época de cheque. Eu resgatava cheque na Actius aqui em Campinas. Cara, com o Fernando, querido, com o Cássio Corazari também. E teve uma hora que o PA falou: tá bom, você tá enchendo o saco demais, vem aqui na Crescimento me conhecer e conhecer meu sócio Arthur Diniz. Que foi quando eu fui. E aí eles gostaram de mim e tal. E o Arthur, aquele jeitão dele, o Arthur falou assim: ó, vai fazer o Líder do Futuro, que lá vai ser a sua entrevista. Aí eu caí no Líder do Futuro. entendi. E aí você fez o curso em maio, e em julho já estava trabalhando com eles. Como é que fez? Foi uma loucura, porque eu venho de ser professor de educação física, tio de acampamento, o cara que cantava festa junina, né, o professor de educação física tradicionalíssimo. Quando eu falei vou migrar para o corporativo, eu sabia que eu ia sair da minha carreira de educação física sênior para uma carreira que eu não conhecia e seria júnior. E quando olhava para esses caras, eu olhava e falava, putz, o Arthur foi vice-presidente do Santander. Na época tinha o Fernando Góes, o Fernando foi do Citibank. Eu olhava pro Sérgio Gomes, o Sérgio Gomes veio da Philips. Aí, Ale, eu coloquei na minha cabeça assim, ó, eu vou comer isso com a maior, sabe, aquela coisa de fome. Eu vou vingar. Eu mudei de cidade, né, que eu, na época, trabalhava, era de Mogi, trabalhava em São Paulo, pagava para trabalhar. Foi um desafio muito grande, que eu olhava para esses caras e acabava me comparando e o que eu tinha de diferencial? A garra. Eu falei, eu vou me agarrar a isso. Eles me colocaram no comercial num primeiro momento, e era meio a procura em busca da felicidade, lá, aquele filme do Will É. Smith. Eu não tinha dinheiro para comer, ficava sem almoçar trocentos dias, né? Porque na época tinha filha pequena, ou era comer ou era fralda. E ali eu fazia 65 ligações efetivas por dia. Eu aprendi a falar, não puxar mais o porta. Então foi uma transição de sênior para júnior nessa nova carreira. Depois do Líder do Futuro, esses 2 meses que eu entrei lá com eles, veio aquela crise da marola de 2008 e Sei. todo mundo cortou treinamento. Eu achei que eu ia cair, que eu era o último a entrar, então era o mais novo, né? Era mais fácil de cortar. E na época, 2 pessoas mais seniors pediram a conta e foi quando eu fiquei. E quando eu fiquei, eu adotei uma postura. Tudo que ninguém quiser fazer, todo trabalho, aquele trabalho que ninguém gosta, eu vou levantar a mão e vou me oferecer. Tem que fazer slide? Eu faço. E não sabia. Tem que carregar caixa? Carrego. Tem que vir no sábado trabalhar aqui voluntariamente? Eu venho. Tem que aprender a filmar? Eu vou. Tem que ler 6 livros? Eu leio. E isso me fez crescer ainda mais e mais rápido. E como é que foi para você começar a dar treinamento lá na Ah, Crescimento? entrei no comercial, e aí, mas eu queria o sonho de dar treinamento, de ser o PA. O PA era a minha grande referência, né? O PA é super, o PA é outra prateleira, né, ali. E aí eu olhava assim e falava, caramba, né? Um dia eu vou dar treinamento como esses caras dão. E o líder fazia parte da equipe do Líder do Futuro e tal. Eu lembro que eles me colocaram num projeto de trainee como auxiliar do trainer. E era um projeto modular, vários trainers, cada um dava um módulo, e eu fazia o relatório do módulo, eu sabia o que que ia acontecer nos módulos e tal. E na época eles tinham acabado de trazer do INSEAD lá na França a estratégia do Oceano Azul. Então toda a crescimento foi treinada na estratégia do Oceano Azul, o Arthur foi para lá, aquela coisa toda. E esse módulo nesses trainees, tipo, daqui a um mês vai ter um módulo, consultora X vai com você, tal, beleza. Ela estava grávida, ela não pôde ir. Sei. E era um voo para Ribeirão Preto, que é aquele, tem os 2 voos, né? Acho que é um às 4 da tarde, outro às 7 da noite, depois não tem mais. Na época era assim.
Ela não foi e eu já estava lá. No dia seguinte eu tinha os trainees do Grupo São Martinho para entregar e tal. E eu lembro que o Arthur me ligou e falou: Ó, garoto, você vai ter que entrar. Como assim, Arthur? Isso aqui... Garoto, vai lá. Confio em você, garoto. Vamos lá. Aí entrei. Desde então, Ale, eu nunca mais saí. Mas foram 3 anos ali, sendo apoio de tudo. Eu aprendi tudo dentro da consultoria, tudo, tudo, tudo. Desde a área de logística, a área dos trainers, a área do marketing, como é que funcionava um treinamento, os bastidores do líder. E quando surgiu essa oportunidade, como eu sempre quis dar o treinamento, então eu estudava, eu devorava, e eu estudo, e eu leio, até hoje eu tenho o hábito de ler os livros, Ale, como se eu fosse dar treinamento dele. Então eu faço resumos dele. Entendi. E então eu estava preparado. Quando surgiu a oportunidade, eu entrei. E deu certo. E aí você ficou durante 6 anos na Crescimento, que é uma empresa muito referência no mercado, e foi para uma outra empresa também que é muito referência, que é a Sociedade Brasileira de PNL, onde você ficou mais 4 anos e meio. Como é É. que foi a tua experiência, essa migração, essa mudança e a tua experiência lá com o Gilberto Cury? Crescimento foi uma escola incrível. Incrível. Tem os feedbacks, as coisas mega positivas, os puxões de orelhas foram extremamente necessários ali. Até eu estava assistindo uma das entrevistas que você fez com outros consultores e até do Scharf, ele estava falando, né, sobre os puxões de orelha que a gente toma durante a vida. E na hora a gente até não entende, mas depois você fala, nossa, eu deveria ter tomado um puxão de orelha até mais dobrado, e foi muito Ah, gostoso. E quando eu decido sair e ir para carreira, ou carreira solo, eu fiquei, na verdade, entre a Ferolab ou tá. Sociedade Brasileira de PNL. E fui fazer a aula teste na Ferolab, tudo, e eu não me achava consultor para a Ferolab. Eu tinha uma síndrome do impostor ali, Ale. E aí o Gilberto, por ser PNL, que foi onde tudo começou lá atrás com o Paulo Vanenga, né? Sei. História, por ser a forma dele, né? O Gilberto é muito particular em algumas coisas, né? O Gilberto, ele vem aqui, garoto, vamos conversar. Puxa vida, Caizão, aquele jeito dele. Eu falei, não, ou eu vou para a Ferolab, que eu não me achava pronto, mas tinha passado na aula teste e tudo, já tinha até Sei. treinamento para dar. Só que a Fero estava num tamanho absurdo, trocentas empresas atendendo, ou o Gilberto, onde tudo começou, onde eu vou estudar mais, vou aprender mais sobre PNL. E eu achei que naquele momento de vida, se eu estava com aquele sentimento que não era paz, eu não deveria ir para a Fero, que não ia ser bom para os dois lados, e a sociedade, eu voltava às origens para poder não ser cópia de ninguém, e sim ter minha Sei. própria identidade. Então foi muito legal a escolha pela sociedade para poder viajar de novo para dentro, sabe? E aí, durante esses 4 anos e meio, em outra empresa, quer dizer, você, a Crescimento, uma empresa referência, bem Uhum. estruturada, você vai para a SBPNL, uma outra empresa referência no segmento, bem estruturada, então, não só em termos de estrutura organizacional, mas como também em força de marca, que facilita muito vender, quando você tem uma marca forte. Muitas vezes a marca já vende pela credibilidade, pela história, né? E aí você sai da SBPNL para... Aí vou ali pela sociedade, fico na sociedade, aprendi demais na sociedade, fizemos projetos maravilhosos ali, e não só, né, ali na esfera pessoa física como pessoa jurídica, né? Que a Ah, sociedade é referência em atendimento das duas, né? E tem contratos que estão já durando 15, 20 anos. Quando eu saio da sociedade de PNL, ali, foi um momento que os clientes começaram a me ligar, e é engraçado, eu escuto isso até hoje. Você ainda dá treinamentos? é, É muito louco isso. E é, aí eles ligam, não, claro que eu dou. E aí eu percebo que, poxa, tem que fortalecer, né, o que muitos consultores já falaram para você, tem que fortalecer as mídias sociais, fortalecer vídeos, aquela coisa que eu fiz para todo mundo, mas não fiz para mim. E aí quando eles começaram a demandar, você olha para Ipera, iFood, PicPay, os clientes começaram num boca a boca me procurar, e foi muito gostoso isso. E foi um tapa na cara, Lê, de, garoto, para de frescura, você tá num nível legal, então assume isso.
Porque eu tinha uma síndrome do patinho feio também, Ale, de como eu não vim de corporativo, eu vim de educação física, eu tive de acampamento, vim de queijo, entreguei pirulito e farol, depois eu fui para crescimento. Só que quando veio isso dos clientes me ligarem, eu já tinha 6 anos e meio de crescimento, 4 anos Sociedade Brasileira de PNL, já tinha treinado uma galera, em empresas das 150 maiores já estava, sei lá, treinado 135 dessas 150 maiores. Palestra no CBTD, eu já estava no meu 6º ano de CBTD, e o CBTD não é qualquer um que entra. E aí foi um tapa na cara de, putz, é verdade, tem que assumir. É meio, se eu tivesse que falar os defeitos, eu falaria uma lista com 50. Às vezes falar as coisas boas, a gente fala 5. Não, é curioso, né? Você Muito. saiu da PNL, da SBPNL, em 2019. Sim. Você palestrou no CBTD, que é o maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, de 2012 a 2017. E você ainda se questionava, né? Sim. E aí eu faço 18, que tem que atualizar, acabei não atualizando, eu faço 18 ainda, 19 eu já fiz, não na CBTD, mas naquele CBTD Talks, que são aqueles de 15 minutos e tal. Sim. Eu lembro que, e eu sempre gostei de coisas diferentonas, por que me marcou esse CBTD específico? Eu levei um holograma na mão. Então eu falava, o cérebro, não sei das quantas, tá? E o cérebro estava projetado na minha mão, assim, todo cheio de 9 horas, um medo, que é um data show que fica girando, né? Sim. E o medo daquilo bater no meu rosto ou no corpo, que ia quebrar, e era um alugado ainda, nossa. Então, assim, eu me questionava. Eu acho que até o dia que não me questionar, né, às vezes a gente pode entrar também naquilo de eu sei tudo e não sei nada. É. Todo dia tem algo a aprender com alguém, né? É assim, como é que fala? O princípio de que a gente está sempre aprendendo e nunca vai parar de aprender é importante. Mas a gente, às vezes, precisa olhar para trás para ver quantos degraus a gente já subiu, né? Parar de procurar fora o que já tá dentro, né, Ale? No E aí me Master diz, de... ó, você terminou, você saiu, você lembra que mês que você saiu dessa BPNL? Eu saio em março de 2019. E a CAE Nóbrega se abriu quando? Eu abri 2000 e... teoricamente, ela era aberta por causa de nota fiscal, por Sim. CPJ, mas efetivamente para dar treinamentos foi Como em abril marca de CAE? 2019, com a Abril marca. de... E como é que você estava indo de abril de 2019 até dezembro de 2019? Como é que estava indo? No primeiro momento veio a euforia, será? Será que eu não... Eu lembro que o Eduardo Zugaib me falou uma coisa, que é assim, Caio, você quer ser rabo de tubarão ou cabeça de sardinha, né? Ou eu estou associado a um grande player, uma grande consultoria e, sei lá, dei treinamento pela HSM, dei treinamento pela Crescimento durante muitos anos, pela Sociedade Brasileira de PNL, tudo tubarão. Ou eu vou ser cabeça de sardinha, quem é Caio Nóbrega, né, na fila do pão? E aí vinha muito esse cis. Só que de Sim. alguma forma, Ale, eu tinha uma escala de treinamentos que eu já sabia que eu ia ganhar, né? E agora, quando a minha marca, eu falei, puxa, peraí, eu fui para o outro lado da cadeira. Então bateu uma insegurança num primeiro momento, só que depois explodiu o volume de treinamentos, o volume de coisas, e isso me mostrou que eu estava no caminho certo. Talvez pudesse ter ido antes. E se eu esperasse demais, eu ia perder o timing. E aí veio a pandemia. Como é que Na foi? pandemia, veio a pandemia, eu fui para os Estados Unidos. O primeiro CBTD, eu escolhi um livro como base chamado Talento Não é Tudo, do John Maxwell. Hum, E ele foi a base da minha palestra do CBTD. E eu falei, um dia eu vou fazer formação com esse cara. E beleza, a vida seguiu. hum. Ale, em 19, eu tinha explodido, né, de abril a dezembro, Tá. vem 20. Quando vem 20, eu comprei a formação dele. Falei, eu vou fazer, eu vou ser o 21º brasileiro até a formação do John Maxwell, eu vou passar vários dias nos Estados Unidos. Aí me veio na memória, pô, a galera até era crescimento. O Arthur ia para lá, para o INSEAD, ia para Harvard, o PA foi fazer não sei o quê, não sei aonde, e eu olhava e a gente falava com boca cheia, né, desses caras. Falava, nossa, o nosso sobredente foi lá nos Estados Unidos fazer isso. Pô, o Alexandre Ribas, pô, ele fala do disque nos Estados Unidos para americano. Ele é o cara. Você olha para esses caras e fala, nossa. E eu tava indo para esse rol desses caras. Quando eu fiz a formação com eles, foi em março, a primeira pessoa nos Estados Unidos com Covid estava morrendo naquela semana. Nossa. E eu fiz a formação pela Sandler Training lá no Summit, saio da Sandler Training, venho para o Brasil, fico uma semana, volto para fazer Maxwell. Quando eu fiz, aí a primeira pessoa morreu. Quando eu volto,
Eu falei, agora eu tô voltando voando. E a gente não tinha dimensão da pandemia ainda. É, E aí explode a pandemia ali do final de março para abril, ali todos os clientes cancelaram. Todos, sem exceção. Todos. Eu tinha, sei lá, uns R$ 800 mil em contratos, ali, possíveis contratos, né? sim. Propostas, né? Não é nem contrato, senão estava garantido. E todos eles ligaram e falaram, ó, não dá, a gente não sabe o que vai acontecer, tal, o mundo tá parando, é melhor segurar, tal. E ali, eu chorei, cara. Porque nessa hora eu tava voltando com o Maxwell, eu vou plantar Maxwell, eu vou ajudar, tal. E tinha acabado de montar o estúdio. E eu lembro que e tudo, eu tenho uma política de tudo comprar à vista, né? Então eu não fiz prestação, eu comprei tudo com o dinheiro que tinha e já contando com o que ia entrar também, mas tudo cancelou. É. Aí, rapaz, foi uma semana assim, chorando muito. E como é que foi essa reinvenção? Como é que foi esse Quando processo? eu lembro que eu tinha algumas propostas emitidas, mas que eu já não contava, porque se quem já tinha falado, vamos fazer, cancelou, imagine essas que estavam lançadas. Aí as coisas do estúdio não chegaram. Chegava a câmera, não chegava a lente. Chegava a lente, mas não chegava o cabo. Chegava. Não começou a não entregar. E aí eu lembro que o iFood foi meu primeiro cliente da pandemia. Eu lembro que a Carol me ligou e ela falou: Caê, tá tudo bem, nós vamos reativar aquela proposta assim, assim, assado. Você vai ter que fazer não sei quantos vídeos, não sei quantas apostilas, não sei quantos. E depois dessa uma semana sofrendo, no luto que eu tava, quando veio esse projeto, e era o único projeto até então, eu mergulhei de uma tal forma ali, que foi uma reinvenção, que eu aprendi sobre LMS, sobre formatos SCORM. O vídeo, os acessórios do estúdio não chegaram, eu tive que fazer todos esses vídeos no celular. Aí eu contratei uma produtora que, devido à pandemia, eles não podiam ir no local. Então, eu gravava o vídeo às vezes 10, 15 vezes cada vídeo. O cara editar e falar que estava bom, ou falar, olha, tem um áudio, tem um problema, um ruído de luz que falhou, porque eu não tinha equipamento até então. É. A partir daí, eu cresci nesse mundo absurdamente. Aí as coisas chegaram, quando chegaram, os projetos também começaram a voltar. Aí já estamos falando de junho, julho. E quando voltaram os projetos, ele me deu um fôlego e, de fato, o estúdio foi montado. E eu não queria ser o palestrante da webcam. Eu queria fazer algo diferente, algo com corte de câmera, algo com vinheta. Eu queria algo diferenciado. E para fazer isso, eu tive que também mergulhar nesse mundo e aprender mais uma vez. É daí que veio a sua frase, saia do lugar comum? Sim. Porque o ficar num lugar comum, né? Puxa, liguei a webcam, gravei, e as pessoas falam: não, o importante é o conteúdo que vocês passam. Não. É só olhar quando a gente consome de conteúdo na internet, Ale. Se você entra e é uma coisa muito densa, você vai zapear para outro lugar. Se não tem uma qualidade de som, uma qualidade de imagem, se não tem um cuidado, se não tem uma edição, não tem uma vinheta, você vai se considerar comum. Então, eu falei, não, é o meu diferencial. Legal. Uma das coisas que me chamou a atenção no material que você mandou, Caio, aqui tá, ó. Você já comentou, membro do John Maxwell Team nos Estados Unidos. Aí você também está como Master Coach pela ICI e ICC. Uhum, Presence Coach, certificado por Robert Dilts e uhum, Richard Moss. Mentor com certificação internacional e membro da Global Mentoring Group. Master Trainer em programas em PNL, que eu imagino que foi lá com o Gilberto. uhum, Eu vou pular algumas coisas, que é muita coisa. Consultor sênior credenciado pela Sandler Training. Você fez treinamento conosco, obviamente, também. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Bom, essas certificações, né, que eu realcei, qual que é o papel dela? Qual que é a importância? Por exemplo, quando você foi para crescimento, ou até antes, talvez, de entrar para crescimento, você olhava o currículo do PA, o Arthur, o Diniz, né? São duas pessoas que não param de se atualizar, né? Estão sempre viajando, fazendo curso e tal. Quando você olhava aquilo como, pô, para
para eu chegar onde eles estão, eu tenho que fazer o que eles fizeram? Ou algo parecido? Você tinha esse pensamento? Tinha. Então, Tinha. diga, Desculpa, fala aí. pode falar. Não, assim, tinha sim. E um dos caras que mais me, como é que eu posso dizer, me provocaram a ser diferente. Eu trabalhei com o PA, que tem um estilo comportamental, com o Arthur, que é um estilo bem diferente do PA. E eles iam mesmo e estavam mergulhando. O Arthur lia tudo. O Arthur falava: você tem que ler esse livro aí, fazer o artigo, tal, não sei das quantas. Eu aprendia muito com aquilo. Mas foi um outro presente que eu tive, até na época da crescimento mesmo que tá lá até hoje, que é o Renato Cury. Hum. E o Renato, nós. O Renato foi treininho da Danone, o Renato é um cara super centrado, é um cara super. Ele é o dono do CGC, do Centro de Gestão dos Trainers, né? De formação de trainers até da crescimento. E ele sempre, com a maior paciência, ele falava, cara, você tem muito talento para crescer, vamos estruturar isso, aquilo, tal. E eu lembrava que ele, como que ele estudava, e a gente tinha um. E, às vezes, Ale, a gente dá muito treinamento e fica meio sozinho. A avaliação de reação não quer dizer nada. Você passar um filme bonitinho no final, se você der um recadinho bonitinho no final, a avaliação de reação vem bonitinho. É. Agora, os clientes que não falam, é uma vida muito isolada, é muito sem feedback. E eu e o Renato, nós tínhamos uma particularidade que ele ficava no fundo da sala anotando tudo que eu fazia de bom e de ruim, e no final ele me dava feedback. E eu fazia isso com ele quando nós dávamos treinamento juntos. E ao olhar esses caras como imagens inatingíveis, e o Renato, que era um baita de um cara né, um cara sensacional, e ele mais acessível, eu chupinhei o Renato o máximo que eu pude. E foi sensacional. Depois eu conheci o Marco Fabossi também, que o homem do blog, né, das É. metáforas, o blog do Fabossi, e, e aí eram pessoas que ficavam mais no dia a dia ali com a gente e mostrava que era possível chegar e que tinham outras formas. E uma das formas era sentar, era aprender, era escrever, era mergulhar naquilo. Aí ficou mais fácil. Mas num primeiro momento eu tentei modelar, só que eu olhava para eles e falava, nunca vou chegar nisso, porque eles não param, né? Uma coisa é se eles parassem, é mais fácil de alcançar. Outra não, eles não param. Mas E, o Fabrício e o Renato foram assim, sensacionais. A Verônica também foi sensacional na minha vida nesse ponto. e hoje, com esse, você já tem um currículo que provavelmente pode ter alguém falando de você o mesmo que você falava deles. Sim. Como que você vê a importância de investir nessas certificações, nesses treinamentos, sejam aqui de primeira linha ou em outros países? Qual que é o papo? Falando de uma maneira bem prática, bem realista, bem pragmática, né? O que que agrega isso para o consultor, para a consultora? Existe um curso tangível e um intangível, Ale, que existe o curso que você vai e faz, que, sei lá, vou fazer uma formação em coaching, que eu fiz 9 vezes, né, em vários institutos. E foi muito legal, conteúdo óbvio, mas a troca com as turmas, uma das turmas do meu colega de turma era o Conrado Adolfo. Sei. Você olha, caraca, o Conrado é meu colega de turma. Né? Então, você olha, quando nós tínhamos lá os treinamentos com você, poxa, o meu colega de turma era o PA, era o Arthur. Então, quando você fazer os cursos, então tem um ganho que você ganha pelo conteúdo do curso em si, e existe um ganho da troca com as pessoas desse curso, que são consultores, que são pessoas que estão buscando ser mais, ou até executivos que às vezes fazem os cursos com a gente, e você olha e fala, nossa, essa pessoa parou para estudar, dedicou um tempo, investiu dinheiro, quer esse retorno, o que eu posso aprender com ele ou com ela? Então, de uma maneira prática, ele ter uma trilha ali, de cursos que você precise fazer é vital. Só que é mais vital ainda você também entender a importância de você estar imerso, interagindo com as pessoas que fazem parte daquele lugar. E como é que faz agora com o treinamento à distância? Você não pode se limitar ao momento do Zoom, do Teams, do Meet, né? Ao momento ali online. É hora que você vai criar uma ação e falar, puxa, vamos trocar, vamos fazer um café mesmo que virtual, Ah, fazer uma interação. Poxa, o que que você. Uma coisa muito legal isso que você está falando, que às vezes a gente tem pessoas no curso, né? Vamos supor que você fosse meu colega de curso. E aí eu falo, puxa, eu vou falar com o Alexandre Ribas. Ele não vai nem lembrar quem eu sou. E aí eu nem tento. Agora, quando eu chamei, você, por exemplo, foi sempre solícito. Você sempre, pô, Caê, pode ir por aqui, pode fazer isso. Olha, eu te dou um conselho aqui.
tal livro você pode ler, eu escrevi esse livro, pô, Caio, eu também gosto disso, eu gosto de remo, eu faço cerveja, eu faço uma série de coisas. Só que às vezes a gente cria mitos. E o online, esse mito se fortalece, porque às vezes a pessoa está ali focada online aprendendo e você não quer interromper. E aí você vai falar, vou chamar depois. Aí não chama. E você cria coisa na Não. sua cabeça e acaba perdendo a oportunidade. Tem uma coisa que eu falo, lá na TTI a gente tem as turmas abertas, né, de formação. E o que eu falo assim, na parte de conteúdo, na minha opinião, a parte de conteúdo não perde nada no à distância. Só que você perde toda a conversa antes do início, do coffee break, do almoço, do coffee break da tarde e quando termina o treinamento. E ainda, principalmente quem é de fora, acaba o treinamento e sai para jantar ou fazer um happy hour. Né? Então, você perde tudo. Né? Esse é uma... Mas, enfim, mas, por outro lado, você atinge pessoas que, se não fosse se não fosse no virtual, não, você não atingiria, né? Então, tem sempre os dois lados, né? E dá Agora, para administrar uma rotina, né, Ale? De é, ter uma executiva que me ensina muito. Engraçado, ela foi minha cliente de coaching, mas eu não sabia quem era o coach de quem, porque ela era é, fera. A Karina Barreto, ela tem uma agenda com pessoas estratégicas para ela, do networking, pessoas que ela quer se relacionar, que ela tem uma agenda que ela toma cafés mensalmente com essas pessoas, ela reserva um tempo da agenda para reciclar, para poder estar trocando, oxigenando, entendendo o que o mercado está falando, como é que está agindo. E é genial. Às vezes a gente entra no piloto automático e fica só fazendo o mesmo, né? Ou, eu tenho muito trabalho. Todo mundo tem. Caê, você estava falando agora há pouco, eu não sei se você usou essa palavra ou enquanto você estava falando me veio essa palavra na minha cabeça, que é a palavra solidão. Quando você estava trabalhando para crescimento, para SBPNL, tinha um time, tinham pessoas para você conversar, para ter apoio, o apoio da estrutura da empresa. E aí você vai criar a tua marca. Primeiro criar a tua marca. Segundo, a estrutura é você e o que você montar. Estrutura Sim. administrativa, a parte comercial, marketing. Né? No início é cair, mais cair, mais cair, mais cair, mais cair. Né? É bem isso. Eu presa, né? Oi? É eu presa, né? E aí, você, pensando nesse negócio, pô, tô sozinho, você procurou apoio ou ajuda de alguém, contratou algum coach ou conselheiro ou mentor, ou alguém que te deu algum apoio, que te deu algumas dicas ou alguma coisa assim? Ótima pergunta. Uma pergunta sensível, né? Até quanto mais você sobe ali, mais sozinho às vezes você fica, né? Até a questão de se você, às vezes tem diretores, tem gerentes, tem CEOs que são muito sozinhos, porque eles foram subindo e a interação com as pessoas vai diminuindo. No caso do consultor, por diversas vezes, sem essa estrutura de empresa, é aquela coisa, eu acho que eu fui bem, a avaliação de reação foi legal. E muitas vezes isso não quer dizer nada. Quer dizer que foi legal, não que foi uau, sabe? Aí quando não vem a recompra, você percebe que tem algo errado. E por diversas vezes, ali, eu saí de sala me questionando, e em outras eu ia para o quarto chorar, porque bati uma solidão de será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou disso? Será que eu não sou daquilo? Será que eu estou tentando ser diferente demais em algumas coisas e estou reinventando uma roda que eu deveria estar fazendo básico? Será que E aí você não tem com quem matar essa dúvida, e às vezes você vai matar a dúvida com as pessoas erradas, que não tem contexto, que não tem a referência do que você está passando. Então, eu dou um conselho, na melhor das intenções, sobre o prisma delas, É, né? E uma das coisas mais assertivas que eu fiz foi contratar uma mentoria e contratei o Conrado Adolfo. E quando eu contratei o Conrado, o Conrado, ele tem uma particularidade que ele fala, olha, eu não sou fofo e eu vou falar o que você precisa ouvir. E o Conrado me deu várias chapuletadas bem doloridas, né? No jeito do Conrado de ser, o amor de ser. E ele falava, cara, você já é uma realidade. Cara, você tem que ter o seu método. Cara, você não precisa de ninguém. Você pode ir para frente. Para com essa frescura de depender, às vezes, da aval, de validação de outras pessoas. Que durante muitos anos eu tive isso, tá, Lê? Durante muitos anos, um dos meus maiores erros como consultor foi trabalhar para os líderes e não para a empresa. E buscar essa aprovação.
que depois na terapia, que depois em coaching, em mentoria, eu fui, e até no Master de PNL, eu fiz várias vezes o Master e cada vez foi uma surpresa. E uma das últimas vezes foi quando eu fui matar isso de vez. Dessa dependência da aprovação, essa dependência que às vezes era muito maior na minha cabeça do que na verdade era. Uma das chapuletadas como consultor, Ale, que eu tomei e foi muito interessante. Eu fui dar um treinamento, quem era para dar o treinamento não era o Caê, era uma outra pessoa. E aí não ia dar para essa pessoa, deu duplicidade de agenda, coisa que às vezes acontece em consultoria, e eu fui. E eu falei com o RH no final, assim, falei, olha, eu sei que era fulano que era para ter vindo dar o treinamento e não foi, eu vim aqui e tal, espero que você tenha gostado, se tiver algum problema, você pode ligar. Aí ela, para. Foi show. Foi muito melhor. Aliás, se eu tivesse te conhecido antes, poderia ter sido você e não essa pessoa na minha primeira escolha. É. E a ler aquilo, caiu uma ficha também, e eu falei, peraí, eu tenho que me valorizar mais. Mas o que acontece? A gente acaba ficando sozinho e ao mesmo tempo que também vem uma altivez, sabe? Eu acho que eu sei tudo, não, acho que agora eu sou fera, fiz 1 milhão no ano. Dane-se, cara. Se o ano seguinte você não conseguir essa recompra, você vai quebrar. E o KSA, eu precisei buscar pessoas melhores que eu em algumas coisas e aprender a dizer não, aprender a parar de ficar projetando um CAE que não que perdi o brilho maior que era estar lá na sala. E tem coisas ali que eu sou muito ruim. Então, assim, ok. No que você é ruim? Puta, Lê, eu não gosto de conflito. E aí eu fazia a dieta da proteína, engoli o sapo. E aquilo ia crescendo. E aquilo fazia mal em mim. E eu demorava para falar com a pessoa. E quando eu falava, eu errava a mão e pegava pesado. Entendi. E isso por diversas vezes pareceu, puta, pode ter sido um grosso, como pode ter sido, tá vendo? Eu poderia ter falado antes. Eu me queimei com essa pessoa, sendo que eu poderia ter falado antes. Entendi. Então, nisso eu sou ruim. Lá atrás eu era muito ingênuo, muito mais do que eu sou hoje, claro. Acho que isso não acabou ainda. E, de certa forma, eu acreditava ferozmente em algumas coisas e algumas pessoas e criava uma expectativa em cima delas. Eu lembro que um consultor que eu trabalhei, eu achava que era o meu maior amigo, que ia me ajudar sempre, que estaremos juntos, sabe aquela coisa, né? Os super Sei. amigos, a Liga da Justiça, os É. Vingadores, vão estar sempre juntos. E uma vez, é negativo isso que eu vou contar para mim emocionalmente, mas foi positivo depois. Na hora eu queria matá-lo. Na hora eu queria voar no pescoço dele. E eu falei, poxa, eu esperava que você me ajudasse, que você fizesse isso, não que você falasse isso, aquilo, tal de mim e tal. Ele falou, Caê, eu não sou seu amigo. Nós trabalhamos juntos. Só que aí você fala, pô, Caê, às vezes as pessoas pisam na bola mesmo. Sim, Ale, mas eu criei uma expectativa em cima dessa pessoa. É. Então fui eu que criei a expectativa. Como eu criei a expectativa, a pessoa deu o que ela tinha para dar, acabou. Então nisso sou ruim. Em alguns momentos eu não, eu quis reinventar a roda demais, ao invés de fazer logo o que tinha que ser feito. E aí eu fiquei noites sem dormir, momentos sem comer, momentos sem ir no banheiro. E eu me enrolei na minha desorganização, que Entendi. eu tive que aprender também. Então, isso são coisas que eu fui bem ruim. E o meu controle emocional eu tive que trabalhar e tenho que trabalhar isso muito forte. E eu adotei também uma prática ali de contar os meus erros em treinamentos. Não só momentos felizes, não só aquela coisa, faturo isso, como eu sou legal, sabe? Tem gente que Sei. gosta disso, ok. Respeito, mas eu não, eu gosto de contar as cacas porque eu mostro que eu sou gente da gente, sabe? Que eu erro também e o meu maior desafio todos os dias é viver o que eu prego e tem dias que eu não consigo. Qual que é a tua estrutura? Eu não vou falar hoje, você vai entender por que que eu não vou falar hoje. Se eu pegar assim, qual que é a tua estrutura até um mês atrás? Como é Vamos que lá. ponto que chegou a cair Nóbrega em termos de estrutura até um mês atrás? Do Então vamos cair lá, né? sozinho até um mês atrás. Ótimo ponto. O CAE, o que que eu construí, né, nesse tempo? Marketing, essencial para diagramar os materiais, para dar uma cara, para padronizar, para ter uma estrutura. Era linda aquela coisa de eu vou e dou um jeito. O problema Sei. não é quando dá certo, o problema é quando dá errado.
Então, eu trouxe uma pessoa para marketing, trouxe uma pessoa para cuidar de redes sociais e cuidar de tráfego. Eu cheguei a fazer lá a fórmula de lançamento, fiz os 8 P's do Conrado, fiz o do Pedro Sobral de tráfego e tal, mas, Ale, eu sou bom para dar treinamento ali comportamental, eu não sou bom para mexer com rede social, para mexer com isso. Então, tive que trazer pessoas para isso. Quantas pessoas você está falando? Então, eu trouxe a Lely Rodrigues para cuidar do marketing e ela e o time dela, como agência que me assessora, cuidam também de tráfego dessas mídias sociais, dessa parte do envelopamento do CAE. Nós temos discussões filosóficas, vamos fazer um jogo, vamos fazer um banner, o banner tem que abrir, o banner tem que explodir, vamos pôr holograma na mão, e ela dá vida a isso. Então, Tá. é um talento absurdo que tenho do meu lado e uma coisa muito gostosa, eu admiro muito ela, gosto dela. Isso é muito importante, trabalhar com pessoas que você gosta, que você admira, né? Aí eu trouxe a Érica Gonzalez para fazer a marca, e quando a Érica me deu também numa mentoria 8 tapas na cara em 8 sessões, que ela fez a marca ali, ela fez um universo, uma mandala, com todas as possibilidades de negócio que eu podia ter. E aí, naquele momento que eu falei, aquilo é como um bom autor, caramba, vamos dominar o mundo. Ao mesmo tempo, eu tive que aprender a dizer não e falar, não é o momento agora. Então, ali, naquela hora que eu olhei para aquilo, eu percebi que eu tinha uma marca e precisava orientar a estrutura disso. Trouxe pessoas para o comercial para poder me assessorar. Trouxe também design instrucional para ajudar na construção e nessa curadoria de conteúdos, para ter uma equipe multidisciplinar. Tá. E trouxe alguns trainers para que eles possam ser. A empresa o exército de um homem só fica muito cansado. Então, se eu dou um treinamento para um nível, outro nível não vai querer o mesmo treinador. E até para eu ter tempo, eu cheguei no cúmulo do absurdo de ter o Covid, as empresas esperaram para que eu pudesse me recuperar para poder dar de novo treinamento, porque eu não tinha um outro consultor. A culpa era minha que não tinha desenvolvido. Entendi. Então, eu tinha que trazer outros consultores para treinar. Então, consultores, marketing, logística, para padronizar. Eu trouxe menores aprendizes também no primeiro momento, que depois ficaram comigo. Então, eu fui estruturando essa empresa para que as pessoas pudessem também ajudar a operar o estúdio no primeiro momento. Então, eu fui trazendo pessoas aí. São, ao todo, em torno de 10 pessoas hoje. Mas agora você vai para o México, né? Vou para o México. Antes de você falar para o México, me fala alguns indicadores de que você fala, pô, tô bem. Pode ser nomes de clientes ou algum outro indicador que você fala, meu, estou estabelecido. Sim, eu atendo clientes como iFood, PicPay, Cielo, Marfrig, né? E eu olho para esses clientes, Unilever, eu olho para esses clientes ali e falo, caramba, além de atender, eu tenho recompra dentro desses clientes. Então, isso é uma coisa muito legal. Um outro indicador é que quando eu disputo no budget, né, de não só de treinamento, como também na qualidade de treinamento, com empresas como Conquer, com até a própria Hoje a Crescimento, e eu falo, puxa, eu consegui esse projeto. Claro, se ganha e perde, faz parte do jogo. E quando eu ganho, eu falo, caramba, nesse projeto, nesse cliente aqui, estava esse grande player concorrendo comigo, puxa, eles me escolheram. Então, é um indicador muito gostoso. Então, dá um tesão, que fala, caramba, mas ao mesmo tempo vem também aquela cabeça de que eu vou produzir para poder ser bem legal. O faturamento em si é muito legal. O índice de taxa de conversão de propostas emitidas também é muito legal. A cada 10 eu fecho 8 hoje. Tá? E o índice de recompra hoje é 90%, então isso é muito grande, é muito alto. E por que eu acho esses indicadores legais? Claro, o NPS também, eu não deixo de olhar também, o meu NPS gira em torno de 96%, isso é muito legal. E por que eu acho isso legal, Ale? Porque eu não tenho um marketing ativo. Eu tenho um marketing muito sob demanda, muito boca a boca. E quando o cliente fica no boca a boca, quando o cliente fica nisso, é aquela coisa, uma pergunta que eu mais escuto hoje é, você ainda dá treinamentos? Mesmo com esse know-how. Então, isso mostra que, legal, eu tenho um sucesso, tenho faturamento, eu posso me dar o luxo de mudar de país e fazer essa ida e volta, essa ponte aérea aí, e vai ter sucesso, cara. E tem pessoas que me ligam ali, que eu não tenho nem contrato, e fazem projetos gigantescos. E é o CAE. E eu falo, caramba, onde eu cheguei? E eu tenho um caminho muito grande. Então, são indicadores. E agora, indo para o México, você está de mudança para o México. Sim. Como é que você planeja
a empresa Caê Nóbrega mudando para o México? Vou construir um estúdio melhor do que eu já tinha aqui no Brasil, todo tecnológico, que eu tive que montar 3 estúdios para aprender a montar um. É. Quebrando a cara, ele comprando cabo errado, câmera errada, lente errada, aprendendo depois. Hoje eu consigo montar o pé nas costas, né? Então, vou montar esse estúdio lá para poder dar um melhor treinamento online e produzir absurdamente. Eu fiz isso muito para os clientes e não fiz para o Caê Nóbrega. É engraçado isso. Hum. E vou fazer essa ponte aérea e estudei a minha curva de fechamento de propostas, Ale, para tomar essa decisão. Entre o cliente demandar e o treinamento acontecer, é o período em que eu vou estar no México produzindo, estudando, mergulhando na língua, desbravando outro lugar, e é o período que eu vou vir ao Brasil para poder ministrar 10, 15 dias de treinamento em vários clientes. Então, eu condicionei meu negócio e também tem outros consultores que também estarão aqui em projetos já fechados ou que venham a se fechar, que eu vou abrir o treinamento, a jornada da liderança, sei lá, e o cliente, outro consultor vai assumir as turmas e depois eu venho e fecho. Então, tem É. um plano bem legal disso já. O bacana é que você aprendendo, o aprendizado que você vai ter entrando no mercado do México, depois você vai poder aplicar para todo o restante da América Latina, né? Sim, é um aprendizado, e aí tem o domínio de língua, domínio de cultura. Eu gosto, Ale, dessa pressão. Adoro essa pressão de eu vou ter que dar um jeito. Aí vem o mergulho da língua, vem os post-its em cada coisa da casa para eu decorar, para poder aprender. É muito louco, eu falo muito sozinho. Então eu vou ensaiando conversas, eu vou para mergulhar na língua mesmo em si. Às vezes um treinamento, eu já vou no carro, treinamento, fingir que eu estou dando treinamento. Né? Eu e meu alter ego, a gente fica conversando. E eu preciso dessa pressão nesse momento de vida, que eu acho que eu tô com uma expectativa de garoto ali. Eu tô com a mesma expectativa que eu tive quando eu entrei na Crescimento lá atrás. Quando o professor de Educação Física de Mogi das Cruzes veio para dar treinamento do corporativo. É a mesma expectativa, cara. Que são 2 marcos bem importantes da minha vida, sabe? A entrada na Crescimento, que foi a revirada de transição de carreira, e agora a transição de país. Então, para mim, é muito importante esse momento. Você vai começar um negócio novo. Sim? Na minha opinião, é novo porque o país é novo, é uma cultura nova. Você vai ser como é que fala? O, o estranho no pedaço, né? Você não nasceu lá, não é de lá, não é um deles, vai tirar espaço de quem é de lá. Então, eu diria que assim, você vai entrar num jogo talvez um pouco mais duro, até para você lidar com as frustrações, as dificuldades que você vai ter lá. Até porque, se a gente tem uma dificuldade no Brasil, nossa família está aqui, os amigos estão aqui, a gente nasceu aqui, tem aquela padaria, aquele bar, aquele restaurante que te traz memórias do passado, você vai lá e te reconforta, né? Lá você não vai ter nada disso. Como é Não. que você pensa? Você está tirando um tempo para dar uma parada e falar, bom, deixa eu me reorganizar, me recompor, planejar, porque lá o jogo vai ser duro. E aí, em razão disso, eu vou montar esse plano, eu vou fazer assim diferente, ou eu vou manter essa estratégia. Como é que você pensa isso? Eu penso, quando você vai afunilando ali em alguns momentos, você tem pessoas que estão com você, se você está aqui ou está lá, tá? Pessoas, por exemplo, você é um cara que ah, e já passamos por isso, né? De eu precisar de algo faraônico e você me salvar, que são as relações que ficam. Assim como tem pessoas que é uma relação transacional mesmo, tem, não tem, não tem. E eu aprendi que eu precisava criar um conselho de pessoas que vão me orientar. Pessoas que não querem o meu lugar, mas vão falar o que precisam me falar, vão me dar os tapas na cara. Emocionalmente, eu vou tratar dessa forma. A forma estrutural, Ale, eu vou ao mesmo tempo manter o negócio no Brasil, bem ativo no Brasil, e vou potencializar marketing, potencializar algumas coisas para a roda continuar girando e pagar na conta, vamos colocar dessa forma. E ao mesmo tempo, não só um mergulho na língua, como um mergulho na cultura e essa maturidade de entrar mais estratégico e não me jogando a maluca, como eu fiz aqui no Brasil.
Então, a minha expectativa não são só dias felizes, claro que não. Mas é entrar de uma forma mais serena, uma forma mais assertiva, de entender que eu vou para um jogo duro, mas eu levo uma bagagem de ter vindo de um Brasil, que é um país continental, né? Então tem isso também, mas a rede de pessoas é o que você falou mesmo, pô, não tem a padaria, não tem o fator conhecido, vai dar uma insegurança em vários momentos. Mas hoje, com o mundo online, é fácil de acessar e ligar e falar, Lê, estou com essa insegurança. E você vai me falar de uma forma mais sincera, Caí, vai por isso, faz um plano, faz isso, faz aquilo. E aí, Ale, também tem um ponto que o Conrado me deu várias pancadas na mentoria. A Érica também me deu várias cacetadas na mentoria dela. E cacetadas do bem. Sim. E chegou uma hora que eu entrei no elevador, mas eu preciso apertar o botão, senão eu vou ficar no mesmo lugar. Então, eu estou também usando essa transição para colocar algumas coisas no ar. Que se talvez não fizesse e ficasse no Brasil, eu ficasse ainda no looping. Não tenho Entendi. tempo, estou trabalhando muito, vou dar os mesmos treinamentos, as mesmas coisas, vou fazer a mesma coisa, vou no CBTD, vou na VTD, vou no Conar, vou... Não, Além do que ali no México, você vai ter uma proximidade maior com os Estados Unidos, né? sim, Que pode te trazer uma outra a ideia é perspectiva essa. de aprendizado, né? A ideia é essa. A ideia é essa mesmo, é aproveitar o máximo de... Você nem me perguntou isso ainda, mas Caio, você tem algum arrependimento como consultor? Tenho. Eu poderia ter aprendido mais. Eu poderia ter feito mais cursos ainda. Eu poderia, uma empresa, por exemplo, como a Crescimento, que eu fiz parte, que é uma empresa grande, que faz convênios com várias pessoas, faz, né, parcerias com institutos, tal. Eu poderia ter feito mais cursos. Eu poderia ter investido mais em algumas coisas e sofrido menos lá na frente. E eu não fiz. Eu falei, não, é porque é só esse projeto que esse projeto é importante. Não, é só esse projeto que esse projeto é vital. É só esse projeto que esse projeto é lindo. E o que eu ganhei com isso, Ale, muitas vezes, de não ter aproveitado o aprendizado e me matado de trabalhar, foi distância de família, distância da parte espiritual que é importante para mim. Cheguei a ganhar um vitiligo de estresse, cheguei a ganhar estresse, cheguei a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, aí a bola ficou quadrada. Então, para Não. quê? Bom, eu já vou te falar que eu estou planejando ir para o evento da TD o ano que vem e tomara que a gente se encontre lá. Não, com certeza, até Não antes desse disso. ano, do ano que vem eu quero ir. Caê, eu te vejo como um cara grande. Pode falar a verdade, eu sempre te vi. É, Quem falou isso não? a- agora, é, eu te vejo como um cara grande, mas não te vejo tão grande como a pessoa que eu acredito que você ainda vai se tornar. O que você tem de sonhos pela frente, realizações? É mais do mesmo, algo diferente? Como é que você vê teu futuro para daqui 5, 10 anos? Eu quero estar posicionado. Eu acho que o livro ali é um divisor de água. Você me cobrou já isso várias vezes. Eu acho que o livro tem que vir, tem que acontecer. Eu quero, como sonhos, né, ter essa carreira internacional, mas não é uma carreira internacional em que eu vou ter um tradutor traduzindo para o português. A carreira internacional que eu vou estar ou em espanhol ou em inglês mesmo, né? É. É ter a. Eu já tive essa experiência internacional, mas legal. Mas eu quero na língua mesmo, né? Como autoridade mesmo. O livro em si, mas não é o livro. O primeiro, você que escreveu vários, você sabe disso, né? O primeiro ele tem um valor diferente, né? Pois ele nasce, já sabe como é, já sabe os atalhos que não pegar. Isso tem um sonho. Existe a consolidação de eu ter uma empresa que não só torne-se sustentável, mas para que permita ajudar outras pessoas também. Senão não tem porquê, Ali. No final eu vou. Aquela coisa, cara, o que eu vou fazer com isso? Então tem que beneficiar outras pessoas, tem que treinar outras pessoas. Eu lembro quando eu pedi para entrar na, na, na Crescimento mesmo, lá atrás, eles falavam: ah, legal, você vai vir para o Líder do Futuro fazer entrevista, tal, bacana, e eu não tinha dinheiro para hotel. Eu lembro que eu liguei pro PA e falei assim: ó, PA, seguinte, assim como alguém abriu uma porta para você e te ajudou em algum momento da sua vida, eu não tenho essa grana nem pro hotel.
eu vou gerar esse dinheiro para vocês e eu gostaria que você me desse a oportunidade assim como alguém deu para você. E eu quero ouvir isso lá na frente também. Então, para mim, isso é um valor. Fuçando o teu LinkedIn, eu encontrei lá que você é palestrante no Instituto CEO do Futuro. Sim. Quantas vezes você palestrou lá? Nossa, desde 2011, 2009, 10, 11. Desde então, todos os anos. Legal. Todos são pelo menos 2, 3 vezes por ano, né? Eu já cheguei a ler, sair de São Luís do Maranhão num voo duas que chegava em Guarulhos às 6h30 da manhã, para sair de Guarulhos às 6h30 da manhã e estar às 9 na sala presencialmente do CEO do Futuro, para poder ajudar aquela galera que está ali, é uma galera de faculdade que está começando a carreira e sempre aquilo me renovou. Sempre aquilo foi muito gostoso, ver o brilho nos olhos daquelas pessoas. E hoje eu encontro pessoas que fizeram o CEO do Futuro comigo lá atrás, 2011, 2012, que estão como CEO, que estão como diretores mesmo, estão com heads, não sei das quantas. E eles falam, pô, aquela palestra que você fez, pô, ajudou minha vida. E aí eu lembro ali e falo, puta, mas foi tão ruim. Hoje seria tão melhor aquela palestra, mas aquela palestra, naquele momento, naquele dia, ajudou esse cara. E eu falo, caramba, que demais isso. E aí eu quero aproveitar, porque eu vou criar o Instituto Consultor do Futuro. Uhum. E aí, nesse Instituto Consultor do Futuro, eu vou te chamar para ser palestrante. Pô, que Só que eu honra. gostaria que você já falasse aqui sobre o que você falaria no Instituto Consultor do Futuro para futuros consultores. O que você falaria na tua palestra? O meu módulo seria o que não te falaram sobre o que é ser consultor. Porque é a hora de sentar na cadeira e eu acredito que o consultor não nasce da noite pro dia, Ale. Não nasce. Não é porque eu fiz o. É como coaching, tá? Não é porque eu fiz a primeira vez lá a formação lá atrás de coach que eu já me tornei um coach. Não, muito pelo contrário. E o consultor é a mesma coisa. Ele tem a experiência muito bem-vinda, mas se ele não souber o que fazer com isso, não serve para nada. Se ele não tiver indicador, não serve para nada. Se ele não tiver o emocional, não serve para nada. Então, o que não te contaram, que a preparação demora, eu brinco que é o termo, né, folha de carnê, né, ali, tem várias folhas de financiamento, em cada parcela de um jeito, como quando eu comprava lá o carro. Uma parcela eu pagava adiantado, outra parcela não tinha dinheiro, outra parcela eu juntava as moedas, outra eu pagava um pouquinho com juros, e a vida do consultor é isso. Então tem dia que o consultor vai, uau, ele se acha o maior do mundo, tem dia que ele vai tomar uma cacetada, tem momento que ele vai vir brifado e aí ele vai ouvir o briefing do diretor, um briefing do RH, um briefing não sei de quem, ele não alinhou e ele vai tomar uma cacetada de alguém e vai ficar exposto e às vezes a empresa não te defende. Então é momento que ele vai se questionar, é momento que ele vai ver um outro consultor fazendo melhor do que ele e ele vai falar assim, nossa, como eu não tive essa ideia? Ou, puxa, como eu sou ruim nisso? Ele vai ver que ele não. Sabe? Então, eu acho que esse é um tema muito legal para trazer, que ele não precisa ser aquele cara que entrega todos os temas, porque ninguém entrega bem todos os temas. Se alguém me falar assim, Caê, você dá um treinamento de negociação, pelo amor de Deus, eu odeio. Tá louco. Não, mas tem que ser. Não, cara, vamos lá. Tem algum tema legal que eu possa falar? Esse tema tem. E isso ali, do ia falar. Hoje não, eu falo, não, esse tema tem gente que vai fazer muito melhor do que eu. Eu acho que não Entendeu? pode cair na tentação de querer primeiro aceitar e depois se virar, né? Porque aceita Para e nós. e vira ali o problema. De novo, uma coisa que eu falaria no módulo aí do consultor é o problema do improviso, que é um talento que o consultor é legal desenvolver, ele dá muito certo, é muito legal e quando dá certo. Quando dá errado, dá muito errado. Ele fica muito exposto. E aí, quando ele fica exposto, é ele que está ao vivo, é ele que está lá na frente. Quando você leva um slide e não testa antes, e aí a animação do slide desformatou a fonte, que é uma coisa muito básica, é ele que está no palco. É, O filme que não rodou, é ele que não fez uma outra versão e não testou antes na house do evento. Né? Então é muito difícil. É ele que. Teve uma vez que eu tive um caso engraçado ali, eu não fiz um alinhamento do dress code da empresa. E cheguei para palestrar, e com quem eu falei, é tranquilo, né? Jeans, camisa, beleza. Porque às vezes você vai de gravata é over, né, no evento. E era um evento terno e gravata.
Nossa. Eu peguei a calça do menino de RH, o sapato do diretor, não sei que, não sei como eles ficaram, mas eu consegui tudo deles. É. E aí subi no palco com uma roupa totalmente que não era minha. Então são umas coisas, os perrengues que você passa, cara, causos de consultor. Você fala, Jesus, como é que eu fiz isso? Mas a culpa foi minha. Muito legal, Caê. Bacana mesmo, viu, te ouvir. Não olha, é bacana te ouvir, porque eu te conheço faz tempo. Aí fica mais legal ainda. Bom, Caê, vamos caminhar para terminar aqui a nossa entrevista. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem bacana para quem está nos ouvindo, né? Para que todo mundo mande muita energia positiva para essa tua mudança para o México, Opa, para que essa mudança para o México seja algo que você falou na outra conversa aqui anterior, uma alavanca para você. uma alavanca. Seja uma grande alavanca na tua carreira, na tua vida pessoal, né? Que contribua muito para o teu crescimento. Vamos lá, Caia, a palavra é sua para a gente finalizar Eu, aqui. eu acho que a mensagem que eu deixo ali é, primeiro, você preservar as relações e nutrir essas relações. Não é só abrir. Não é como lá na nossa época pegar só o cartão de visita, sabe? É É, você ligar, perguntar como tá, independente de ter algum negócio envolvido. Então, a primeira coisa é manter as relações como consultor. O segundo ponto é você respeitar os seus próprios limites e, em alguns momentos, entender que a melhor coisa é ir para a caverna, pensar um pouco, tirar o sabático e ver o que de fato você é feito, para não perder a essência. Né? Que a essência não se dá, não se empresta. E o terceiro ponto é aprender a aprender, praticar na própria vida aquilo que você sabe e ensinar alguém. Porque quem ensina aprende duas vezes. muito bom. E tenha certeza que a torcida sua aqui, para você dar muito certo lá, é bem grande, Caê. Opa, pô, agradeço mesmo e assim, porque é verdadeira. Quero que eu puder ajudar também as pessoas, e muitas pessoas ligam, muitas pessoas falam, ah, cara, como é que é? Qual é o caminho das pedras? Que curso eu faço? É, Recentemente eu fiz uma trilha completa de tudo que eu já fiz de curso e entreguei para um rapaz que ele, pô, eu quero ser consultor e tal. Falou, olha, o meu caminho foi esse. Aí eu mostrei tudo que eu já tinha feito, todos os cursos, tá? Ele, caraca, tudo isso! é, Mas não foi num ano só, não foi em um mês. São 16 anos já nisso, né, cara? É um tempo razoável, né? Então é isso tem. aí. Caê Nóbrega, muito obrigado. Muito Imagina. bacana. E é isso aí. Terminamos aqui esse podcast, A Sua Carreira, com Caê Nóbrega. Vamos em frente sempre. Grande abraço, Caê. Boa viagem. Obrigado, valeu, até mais.